O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Olá, sou a Carol Marcelino, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao MesaCast do Ciência Suja. Esse MesaCast é uma parceria com a ACT, Promoção da Saúde, uma organização não governamental que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle do tabagismo, alimentação saudável, álcool e atividade física. Teremos mais um MesaCast com eles na intertemporada, que será em agosto. Hoje a gente quer falar com você sobre a reforma tributária, mas com a perspectiva específica sobre a tributação de itens não saudáveis, especificamente o álcool. Porque é isso, né, gente? Ainda circula por aí aquela ideia de que um pouco de bebida não faz mal à saúde, só que isso não é verdade. Diferentes estudos apontam que não há limite seguro para consumir álcool. Claro que beber mais é pior, mas beber um pouco também pode trazer prejuízos com o tempo. Então é isso, se você quer beber, ok, mas que não seja com a desculpa de beneficiar a sua saúde. Para quem quiser saber mais, tem até um outro MesaCast nosso sobre esse assunto chamado Indústria do Álcool, acredite com moderação. Dito isso, no Brasil, os custos com câncer associado ao consumo de álcool foram de 1,7 bilhão de reais em 2018 e 3 bilhões são projetados para 2030. Estima-se que 40% dos custos sejam diretos e 60% são decorrentes das perdas de produtividade. Então, tributar esse segmento é importante sim para reduzir o consumo e também para ajudar a financiar o estrago que ele promove com medidas de saúde pública. Só que, claro, a indústria do álcool não quer isso, ou pelo menos não quer aumentar a tributação. Segundo ela, isso só aumentaria o contrabando, o que sabemos que não é verdade. A OMS traz largas evidências de que a tributação está entre as medidas mais custo-efetivas de controle do consumo de álcool. Inclusive, está rolando um quebra-pau entre os fabricantes de cerveja e os de destilado, porque os de cerveja querem um imposto menor para a bebida de teor alcoólico menor e um maior para a bebida de teor alcoólico maior. Já fabricantes de destilado discordam e falam que álcool é álcool. A Laura Cury, que é coordenadora do projeto de álcool da ACT, nossa apoiadora aqui, falou que ela até concorda com alguns pontos específicos com cada lado da briga, mas fundamentalmente com nenhum deles. A Laura tem um pós-doutorado em andamento na área da saúde coletiva pela Unifesp e ela estaria aqui com a gente hoje, mas por um problema pessoal e de urgência, ela não pôde comparecer. De qualquer jeito, ela conseguiu gravar alguns trechos sobre o assunto que você vai ouvir ao longo do nosso episódio. E no lugar dela, aqui na mesa, a gente vai ter mais um entrevistador que vocês já conhecem, que é o Theo Rupretti, o nosso outro apresentador do Ciência Suja. E aí, Carol? Cá estamos aqui de novo, né? Nós dois, né, Theo? Mas enfim, hoje esse episódio do MesaCast vai ser um esquema de entrevista. E a nossa protagonista é a Mônica De Bolle, que está nos Estados Unidos, mas cedeu gentilmente um tempinho pra gente. Olá, Mônica! Olá, tudo bem? Carol e Theo, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, muito obrigada, viu? Bom, gente, a Mônica é uma pessoa bem conhecida, mas eu vou passar um pouquinho aqui o currículo dela. Ela é economista, senior fellow no Instituto Peterson de Economia Internacional e ela foi diretora dos estudos sobre a América Latina e mercados emergentes da School of Advanced International Studies da Universidade Johns Hopkins. E aí, na pandemia, ela se especializou em imunologia, genética e bioquímica. Mônica, para começar a nossa conversa, me conta por que você resolveu estudar imunologia? Bom, eu sempre tive interesse pela área biomédica, inclusive quando, na época, lá atrás, quando eu estava pensando o que eu ia fazer de vestibular, bom, muitos anos nessa história, eu ia prestar vestibular para medicina, eu não ia prestar vestibular para economia. Acabei sendo convencida pelo meu pai, que era economista, a fazer economia. Foi, assim, uma jogada que ele fez com um amigo dele, que gostava de medicina e de economia e era economista. E aí os dois, mais ou menos, me convenceram. Mas eu nunca larguei a medicina, sempre estudei a medicina por conta própria. E aí, quando teve a pandemia, na verdade, um pouquinho antes da pandemia, eu já tinha começado a fazer uns cursos que a Universidade de Harvard e a
a Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard oferece online, e são os cursos excelentes. Aí eu fiz um monte deles. E lá, já com a pandemia iniciada, e todo mundo trabalhando de casa e não sei mais o que, eu resolvi aplicar para um mestrado em imunologia e microbiologia. E apesar de não ser da área, como eu tinha todos esses cursos e todas essas outras qualificações em biomédicas e tal, não sei o quê, eu acabei sendo aceita e fiz um mestrado em imunologia e microbiologia e continuo estudando, não deixei de estudar até hoje essa área que, para mim, é uma área fascinante. Assim, entender imunologia é entender assim, um outro mundo, e eu acho que coloca a gente numa posição privilegiada assim, para falar sobre os assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Talvez acho que se fosse, a decisão fosse entre jornalismo e medicina, talvez seu pai tivesse empurrado para a medicina aí nesse lado, né, Mônica? Eu não sei não. O meu pai, ele achava que a coisa toda dele era a seguinte, ele falava para mim assim, você nunca vai conseguir ser residente, porque residente tem que passar noites em claro e tal, e você gosta de dormir. Entendi. Faz sentido. E a Acho que ele teria me empurrado para o jornalismo, sim. Mas a gente agradece por você estar na imunologia, né, então? Bom, para a gente começar, acho que é importante a gente deixar muito claro que não há nível benéfico para a saúde de consumo de álcool, como eu já falei na nossa abertura. E é desse lugar que falamos ao pensar em políticas públicas para reduzir esse consumo de álcool, né, Mônica? Você, inclusive, fez no Twitter, que é o Atual X, um post sobre danos do álcool, em especial para as mulheres. Me fala um pouquinho. Pois é, eu já escrevi bastante sobre isso, na verdade, porque é um tema pouco mencionado, né? E essa coisa, né? Como a indústria do álcool é uma indústria muito forte, tem um lobby muito grande, não só no Brasil, mas isso é observável aqui nos Estados Unidos também. Então, assim, quando teve esse grande estudo longitudinal que pôde finalmente dizer para todos, olha, não existe nível seguro de consumo de álcool, qualquer nível de consumo de álcool gera risco, e gera risco de doenças diversas, mas, sobretudo, risco de câncer. Quando saiu esse estudo, assim, a veiculação desse estudo na mídia foi difícil, assim, não recebeu alguma atenção, mas recebeu menos atenção do que deveria. E a questão do câncer e das mulheres, e esses recortes por gênero, quando a gente olha para a saúde pública, que a gente faz pouco, mas que são super importantes, mulheres têm, claro que mulheres e homens são iguais em muitas coisas, mas o organismo de uma mulher é diferente do organismo de um homem, né? Por definição, assim. E a forma como a nossa biologia feminina funciona é diferente. Então, na questão do álcool, por exemplo, quando uma pessoa ingere álcool, uma parte do que é ingerido fica em circulação até ser expelido do organismo, outra parte é metabolizada no fígado. Essa parte que é metabolizada no fígado, ela é metabolizada de tal forma a produzir dois metabólitos, né, como a gente chama. Então, você tem, de um lado, o acetaldeído, e de outro o ácido acético, que é a continuação da metabolização do etanol pelo fígado. O ácido acético é vinagre, tá, gente? Então, assim, é algo que é absolutamente benigno. Mas o acetaldeído não. O acetaldeído é um carcinógeno. E no caso das mulheres, o acetaldeído, ele se acumula em determinadas partes do nosso corpo. E as mamas, no caso das mulheres, o tecido mamário é um tecido que atrai esse acúmulo de acetaldeído. E esse acetaldeído que acumula no tecido mamário, ele não é transformado em mais nada, ele fica ali.
Então, é um carcinógeno que se aloja nas mamas, que demora um tempo para ser expelido do corpo, ele não é expelido nem em 24 horas, são mais horas para ser expelido. Então, se você imagina assim, uma mulher que tem o hábito de beber todo dia, vai sempre ter um conteúdo de acetaldeído nas mamas potencialmente perigoso. E há estudos que mostram que a combinação do acetaldeído com estrogênio sendo um hormônio feminino, a combinação dessas duas moléculas, ela é extremamente prejudicial para as mulheres, aumentando em muito o risco de câncer de mama. Então, para as mulheres, o risco de câncer de mama pode ser aumentado em muitas vezes por conta da ingestão de álcool. E, claro, quanto mais álcool ingerido, maior é esse risco. E isso é uma coisa que é de extrema importância, mas que muito poucas mulheres sabem, ou muito poucas mulheres se dão conta. Pois é, o que a gente fala de ter as informações em mãos para ir tomar as decisões que você pode tomar e ter liberdade para isso, né, Mônica? E imagino que isso deve ser um pouco preocupante se a gente considera que as taxas de consumo de álcool têm se aproximado entre os homens e as mulheres, né? Então é uma coisa que a gente vê que imagino que deve ser especialmente preocupante quando a gente ouve isso. Agora, eu queria te perguntar também, como é que surgiu o seu interesse particular em abordar o álcool como um problema de saúde pública, né? Porque, claro, não faltam problemas de saúde pública para a gente abordar, e mesmo, né, entre eles que podem ter essa interação dessas duas linhas de estudo que você tem abordado ao longo da sua carreira, né? Então, por que o álcool, particularmente? O álcool por duas razões. Primeiro, porque a gente já tem no álcool a identificação de um carcinógeno proveniente da metabolização do álcool, que é o acetaldeído. Então, assim, se você ingerir etanol, você vai produzir acetaldeído, e acetaldeído é um carcinógeno, ou seja, é um agente que provoca câncer, é uma molécula que provoca câncer. E o seu corpo vai produzir isso para poder metabolizar o etanol. Então, o álcool salta aos olhos por isso, porque a gente já sabe isso a respeito do álcool. Diferentemente, por exemplo, de uma outra questão que eu acho de extrema importância, que é a questão dos ultraprocessados. Os ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, a gente sabe que causam danos diversos à saúde, mas eles são mais difíceis de mapear, até porque a própria definição do que constitui um alimento ultraprocessado é complexa. Não é fácil. No caso do álcool, é muito mais fácil, porque tem uma substância, o etanol. E essa uma substância, o etanol, é metabolizada por nós, seres humanos, de tal forma a produzir um carcinógeno. Então, essa é uma das razões para o foco no álcool. A segunda razão é a ligação com o câncer. O câncer é uma doença ainda muito mal compreendida de um modo geral, porque na verdade não é uma doença, são muitas doenças que a gente chama de câncer, né? Inclusive, a gente já sabe, com mapeamento genético e tudo que a gente já tem em mãos para fazer mapeamento genético de tumores e tal, que cada tumor é um tumor, cada tumor de diferentes indivíduos é um tumor, mesmo que ele atinja o mesmo órgão, porque nenhum tumor nasce igual, nenhum. Portanto, o câncer sempre foi um espectro de doenças, por assim dizer, que me fascinou. Me fascina, inclusive, porque foi a doença que levou o meu pai. O meu pai teve, muito cedo, um câncer no cérebro, um glioblastoma, que é um dos piores que se pode ter, que geralmente atinge pessoas muito jovens. Meu pai morreu com 48 anos. Caramba. Então, eu sempre me interessei muito sobre pesquisas que associam determinadas coisas ao câncer. Então, da mesma forma que a gente tem uma associação entre tabaco, cigarro e câncer de pulmão, existe uma associação semelhante entre o uso de álcool, a ingestão de álcool e determinados tipos de câncer. Câncer de fígado, câncer de colo retal, câncer de mama.
no caso das mulheres. Então, assim, esses avanços que a gente tem visto e que tem nos ajudado a mapear precisamente quais são os efeitos desse carcinógeno, o acetaldeído, em diversos tipos diferentes de câncer, os avanços que a gente tem visto não têm sido noticiados a contento, na minha opinião. Porque, assim, o que a gente já sabe cientificamente a respeito dos danos do álcool é muito mais daquilo que é realmente comunicado às pessoas. Nossa, depois de ouvir isso, a gente vê como é necessário, né, esse episódio. Porque realmente é um assunto que não é falado e que é preciso minuciar, né? E uma que forma... E às vezes entra numa lógica, né, Carol, nessa lógica de uma lógica de marketing, uma lógica da moderação, Total. que vai sempre entrando por essas vias e que acaba escondendo esse tipo de conversa, né? Total. E que, de novo, ninguém tá falando assim, não é para beber, essa não é uma decisão minha até, ou sua, tal, mas é importante que as pessoas estejam bem informadas, que é o problema que a Mônica trouxe. É isso, conscientes, né, Théo? Bebendo conscientes, eu acho que é isso. Mônica, você já comentou em outras oportunidades que acredita que devemos reconstruir a nossa indústria, nosso processo de industrialização a partir de um polo de saúde junto com a agenda do meio ambiente e com a tecnologia. Como você enxerga o álcool nessa equação? Olha, eu acho que o que nós deveríamos estar fazendo no Brasil, o que nós precisaríamos estar fazendo no Brasil, era precisamente trazer, e vocês fazem isso no Ciência Suja, mas é trazer as informações para as pessoas, para que as pessoas consigam compreender aonde devem estar as prioridades, assim, inclusive as prioridades em termos de política pública. O governo Lula anunciou há alguns meses um plano de reindustrialização do Brasil. E nesse plano de reindustrialização havia lá alguns pilares delineados, dentre eles o pilar da saúde, né? Então está lá, esse é um objetivo, desenvolver o lado da saúde, que aliás nunca foi objeto, a saúde, a área saúde especificamente, nunca foi objeto de política industrial no Brasil. Então, assim, é inovador nesse sentido. Há outras coisas que não são tão inovadoras no plano do governo, mas esse foco na saúde E a gente precisa urgentemente falar sobre esses assuntos. Por quê? Porque o que a gente está tratando aqui, né, em relação ao álcool especificamente, quando a gente fala de câncer, câncer é uma doença não comunicável, ou seja, é uma doença não contagiosa, né? Doenças que as pessoas desenvolvem. É uma doença da velhice, é uma doença que a gente sabe que quanto mais velhas as pessoas ficam, maiores as chances delas terem algum tipo de câncer em algum momento das suas vidas. O Brasil é um país que está em pleno processo de envelhecimento. E quando a gente junta tudo isso e bota nessa mistura o fato de nós não termos uma discussão adequada sobre os riscos da ingestão de álcool, toda essa conversa fica muito mais urgente, né, de certa forma, e fica muito mais presente assim para nós, no que afeta realmente as pessoas no seu dia a dia. E para que você possa ter não só o atendimento que você precisa ter no sistema de saúde, né, no SUS, mas para que você possa ter também o desenvolvimento, eventualmente, de tratamentos, ou pelo menos de assistência a tratamentos, testes laboratoriais, ou seja lá o que for, a gente precisa desenvolver muita coisa na nossa área de saúde, e uma parte disso vem precisamente de uma visão sobre o que é esse redesenho da indústria no Brasil. Então, todas essas coisas estão interrelacionadas. E falando um pouquinho da indústria, Mônica, qual que é o cenário atual da tributação do álcool? Está baixo para todos? Está baixo, está muito baixo. Quando vocês falavam, né, no início, na apresentação, sobre a briga que existe entre o lobby, né, das empresas de álcool e até uma certa concorrência e uma certa briga que existe entre cervejarias e produtores de destilados, ou seja lá o que for,
é até um pouco engraçado, né? Engraçado no mau sentido, quando você vê isso. Porque, sim, a cerveja tem um teor de álcool muito menor, por exemplo, do que, sei lá, uma garrafa de vodka, uma garrafa de whisky. Mas esse não é o ponto. O ponto é quanto que as pessoas consomem. Porque quem consome cerveja não consome uma latinha de cerveja, né? Consome provavelmente várias latinhas de cerveja ou várias garrafas de cerveja e no final, talvez o teor alcoólico daquilo que aquela pessoa consumiu seja igual ao de um shot de vodka. O que interessa na realidade é a substância, o álcool ou a quantidade de etanol. Se tem, seja lá o que for de etanol, aquilo ali representa um risco à saúde pública. Logo, aquilo ali merece, sim, uma atenção por parte das autoridades públicas. E tributar é, sabidamente, inclusive por uma literatura enorme que existe a esse respeito, você tributar coisas que são prejudiciais à saúde, por exemplo, você tributar cigarros ou você tributar bebidas alcoólicas, isso daí tem um efeito grande sobre a saúde pública, sim, porque as pessoas realmente deixam de consumir. O cigarro é um ótimo exemplo, porque tem vários estudos sobre tributação mais elevada de cigarros em vários países, e o que se constata realmente é que o antes e o depois são radicalmente distintos. Depois que você introduz a tributação mais elevada sobre cigarro, há uma queda expressiva de consumo de cigarro. Isso é fato, é constatável. E o mesmo vale para a bebida naqueles países que usam tributação mais alta sobre bebidas. Nesse quesito, tem uma outra coisa importante que eu queria chamar a atenção de vocês dois, que é a seguinte: a Inglaterra, por exemplo, há um tempo atrás, resolveu instituir, assim como no cigarro você tem aqueles rótulos que falam sobre os malefícios à saúde e tal, não sei o quê, né? Que vem no cigarro obrigatoriamente. A Inglaterra resolveu instituir isso para bebidas alcoólicas em geral. Então, bebidas alcoólicas são vendidas com esses rótulos também de malefícios à saúde. E outra coisa que já foi comprovada é que quando você introduz essas advertências também têm o efeito de reduzir o consumo, porque traz informação para as pessoas. Boa. E nesse sentido, Mônica, só para deixar claro um ponto que você traz, a gente entende que está tudo baixo, a tributação está muito baixa, né? Então tinha que aumentar para todo o setor, isso é o ponto mais importante que a gente deveria ter. Agora, o que eu queria ver contigo é se ainda assim, vamos dizer, devia ser bem alta para a indústria da cerveja e ainda mais alta para a indústria dos destilados. Só queria entender como você vê isso diante das recomendações que a gente tem visto hoje em dia. Eu acho que tem que ser alta para todo mundo no mesmo nível, e bem alta. Porque, como eu dizia, quem consome cerveja não consome uma latinha de cerveja, consome várias. E, geralmente, a cerveja é aquela bebida assim que é a entrada para outras, né? Então, a pessoa que consome cerveja vai dar cerveja para, sei lá, para cachaça, e fica na cachaça, por exemplo, entendeu? Assim, se você vai num churrasco que tem, sei lá, caipirinha, cerveja, não sei o quê, às vezes você começa tomando uma cerveja e depois você passa para caipirinha e tal, né? Você não fica só na cerveja. Então tem que ser igual para todo mundo. E é uma maneira, assim, claro que as pessoas, de um modo geral, que estiverem nos ouvindo aqui, muitas vão ter a seguinte reação: eu só bebo uma cerveja e, pô, já estão querendo aumentar, é o único prazer que eu tenho, já estão querendo aumentar o preço da minha cervejinha? Estamos querendo aumentar o preço da sua cervejinha, sim. Você tem opção, você pode tomar a sua cervejinha e, sabendo dos riscos que você está correndo, pagando um preço por isso, porque, afinal de contas, não é justo que outras pessoas que não bebam cerveja paguem por você, porque é isso que o contribuinte vai ter que fazer no final das contas, né? Porque uma pessoa que bebe e que adoece por conta de bebida e vai parar no SUS, essa pessoa está sendo assistida com recursos públicos
recursos esses que vêm do contribuinte. Então, por que que é justo, por que que seria justo que uma pessoa que tem por hábito beber se valesse daquelas que não têm o hábito de beber? Não tem justiça aí, né? Então, a maneira de você equacionar essas coisas é, de fato, por meio da tributação. É assim que se faz. Bom, gente, como eu disse, a Laura Cury, da ACT, vai fazer umas inserções, então olha o que ela falou um pouquinho sobre esse assunto. Oi, gente, tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês hoje. Não, eu concordo com a Mônica. Eu acho que a tributação ela tem que ser alta e ela tem que corrigir distorções, né, de diversos tipos. O primeiro ponto é que o álcool no Brasil hoje ele ainda é muito barato, né? Então, em vez de pagar um imposto mais elevado, muitas vezes o que a indústria do álcool recebe são subsídios. E não faz sentido que um produto que sabidamente faz mal à saúde, além de prejudicar também a economia e o meio ambiente, pagar pouco imposto, sendo que o ônus é pago por toda a sociedade, né? Como disse a Mônica. Então, a tributação ela tem que ser alta o suficiente, a gente tem que ter alíquotas altas o suficiente para ver a redução no consumo, né? Proteger a população e promover a saúde. Então, mesmo que a tributação eventualmente tenha um componente aí de teor alcoólico, né? Ou seja, bebidas com menor teor alcoólico, como a cerveja, paguem menos, esse piso ele tem que ser muito alto. Até mesmo porque 90% do consumo de bebida alcoólica no país hoje é atribuído à cerveja. Então, não faz sentido que este piso seja baixo. Então, a partir daí já tem que ser muito alto, como disse a Mônica. E lembrando que a tributação é considerada a medida mais importante, a medida mais custo-efetiva para reduzir o consumo e para promover a saúde. Isso segundo, né, a Organização Mundial da Saúde, Banco Mundial, OCDE, etc. Então, acho que esses pontos são fundamentais da gente lembrar nesse momento. Mônica, a indústria em geral também alega que essas mudanças na tributação não são efetivas e que só fomentam o contrabando. Verdade isso ou temos evidências do contrário? Não é verdade isso e nós temos amplas evidências do contrário. Amplas evidências. Assim, é claro que a indústria vai sempre se posicionar contra um aumento de tributação sobre os seus produtos, assim, isso é o que eles têm que fazer, né? Então é óbvio que eles vão se posicionar dessa forma e é óbvio que vão tentar construir todo tipo de argumento. Agora, se as pessoas quiserem buscar a evidência científica, o que a evidência científica mostra é que a tributação de um modo geral, o instrumento mais eficaz para você reduzir consumo. Então, o contrabando que existia, claro, não dá para evitar, vai ter algum e tal, mas, enfim, dá para controlar com regulação. É como se faz. E o cigarro está legalizado, né? E tem contrabando de cigarro também, Exatamente. né? Acho que tem esse tipo de argumento. Exatamente, também, né? exatamente. E ainda assim, o consumo agregado, quando você olha no total, o consumo total de cigarro diminuiu muito. Com a tributação, você diz, né, Mônica? Com duas coisas, eu acho. Diminuiu com a tributação e diminuiu porque as pessoas estão cientes dos riscos que vêm junto com o mar. Cada vez mais. Eu acho que hoje em dia ninguém questiona isso. Não existe um questionamento sobre cigarro, se só um cigarrinho por dia, tudo bem. Não. A gente já sabe que cigarro tem uma associação muito próxima com uma porção de doenças, doença obstrutiva pulmonar, enfim, efizema, fora câncer, né? Como a gente já falou aqui. Então, isso já está muito bem estabelecido, já está muito conhecido, porque do momento em que ficou evidente que o cigarro causava esses danos, houve uma campanha muito forte de informação das pessoas. E é o que precisa agora existir no caso das bebidas alcoólicas. Alguns países estão um pouco mais avançados nisso. Então, por exemplo, Inglaterra e outros países... a Inglaterra está fora da Europa, mas outros países europeus, de um modo geral, existem já campanhas de conscientização. Inclusive, em algumas localidades na própria Inglaterra, onde o consumo de álcool é muito alto, de um modo geral, é cultural isso,
já houve uma queda expressiva do consumo só pela via da conscientização, só pela via assim dos alertas e das autoridades médicas no Reino Unido estarem sempre dizendo, olha, nenhum nível de consumo de álcool é seguro, todos os níveis de consumo aumentam o risco. Existem essas campanhas, por exemplo, agora chegou no Brasil, né, isso, mas já existe há muito tempo na Inglaterra e já existe há bastante tempo aqui nos Estados Unidos também. As campanhas do Dry January ou do Sober October, né? Então, de você passar 30 dias, ou seja, janeiro, porque é o início do ano, outubro, porque sober e October são duas palavras que rimam em inglês, você passar 30 dias sem consumir álcool, né, para dar uma desintoxicada no organismo, e também porque, como o álcool é uma substância que causa vício, a redução, não é a moderação do consumo, é a interrupção do consumo por um tempo, ela é capaz de quebrar o pouquinho de vício que todo mundo que bebe com alguma regularidade tem. Essa é outra discussão que é tabu quando se fala de álcool, né? A questão do vício. O álcool é uma substância que vicia. Ponto. Vicia. Isso é comprovado, cientificamente comprovado. Então, mesmo aqueles que nos ouvem aqui, que não se acham viciados, algum pequeno nível de vício, se você bebe regularmente, você tem. É facílimo interromper isso, é só parar. Para de beber por 2, 3 semanas ou para de beber por um mês, que você vai ver como que, primeiro, a sua tolerância ao álcool cai, e segundo, como que eventualmente você consegue, de uma forma muito melhor, administrar o quanto você bebe daquele ponto para frente. Essas são coisas que deveriam estar sendo faladas e discutidas e que não são faladas e discutidas, mas já vêm sendo faladas e discutidas em países como o Reino Unido e aqui nos Estados Unidos há bastante tempo. E isso tem tido um efeito, porque quando você pega, por exemplo, a geração dos meus filhos, que estão aí na faixa dos 18, 19, 20 anos, essa é uma geração que bebe muito pouco, ou bebe relativamente pouco comparado a outras, porque já existe uma conscientização. Essa coisa do vício, né? Antigamente, quando você ia fazer algum exame ou ia, enfim, preencher alguma ficha, estava escrito ali, você bebe o quê? Socialmente? Hoje há muitos lugares que está escrito assim, você bebe 1, 2 vezes na semana, 2 a 3 vezes na semana, porque é isso, né? Existe ali uma dependência semanal ou mensal, enfim, diária, que a pessoa tem, né? E tem a dependência social, Exato. Um pouco assim, né? Aquela coisa, acho que esse janeiro seco, essa coisa, às vezes pode ajudar nessa linha de, tipo, aquela pessoa que toma uma cerveja durante o jogo de futebol. Porque aí ela vê o jogo de futebol sem tomar cerveja e fala, opa, isso existe também, né? Tem graça também, né? E tem outra coisa que é importante, tem muita gente que acaba, nesses ambientes sociais, tem muita gente que acaba tomando uma taça de sei lá o quê, só porque o resto das pessoas estão tomando. Mas se você parar para pensar, por exemplo, em ambientes de trabalho, né? Quando você tem aquela coisa assim do happy hour na empresa, junta todo mundo, aí tem lá vinho e outras coisas. Não bebam, porque normalmente isso daí vai ser vinho barato, é álcool porcaria, que faz mal e que melhor você ficar com um copinho de água, você vai se divertir tanto quanto com seus colegas de trabalho ali, né? Qual é a necessidade de beber em toda e qualquer ocasião? Né? Escolhe aquelas que você quer eventualmente beber e deixa de lado aquelas que você não quer. Então, tem um movimento aqui nos Estados Unidos e no Reino Unido também, um movimento de beber com consciência, ou seja, escolher os momentos em que você vai se expor a uma substância que é sabidamente nociva, em vez de simplesmente beber sem pensar. Legal. A Mônica trouxe pra gente alguns exemplos de países, né, que fizeram ações ali para tentar diminuir o consumo, mas a Laura e o pessoal da ACT chegaram a compilar locais em que impostos especiais sobre o álcool trouxeram bons resultados. Então, ouve ela aí de novo. Então, mais de 80 países, eles já aplicam, né, impostos especiais sobre bebidas alcoólicas. E isso é super importante, porque quando os preços sobem,
os danos associados ao consumo diminuem, né, e vice-versa. Então, isso é demonstrado nos índices de doenças, de internações, de violência, de acidente no trânsito, de suicídio, né, geralmente a gente pensa em doenças crônicas, em doenças cardiovasculares, câncer, etc., mas também a gente vê aumento em doença sexualmente transmissível com consumo de álcool, aumento de roubo, outros crimes, né? Então, é bastante interessante essa enquanto uma política macro, e como eu falei, diversos países já aplicam, né? Por exemplo, algumas províncias do Canadá, alguns estados nos Estados Unidos, Rússia, Escócia, Lituânia, Tailândia, Filipinas, Chile, enfim, tem diversos exemplos. Um dos primeiros, eu acho, foram algumas províncias no Canadá que aplicam uma política de preço mínimo já desde a década de 90, que reduziu bastante as hospitalizações que são atribuíveis ao álcool, né? As mortes totalmente atribuíveis e também uma redução em doenças e em mortes, né, agudas e crônicas que vão acontecer mais para frente atribuíveis ao álcool, assim como também internações por acidentes de trânsito e crimes. O estado de Illinois, nos Estados Unidos, em 2009, né, aplicou um imposto sobre álcool que levou a uma diminuição de acidentes de trânsito. A Escócia também aplicou uma política de preço mínimo e registrou uma redução de 1/4, né, nas vendas por ano e uma queda de 10% na mortalidade que é atribuível ao consumo do álcool. A Rússia, que é um país icônico, porque inclusive, né, tem grandes dimensões, uma grande população, acho que, né, a gente consegue fazer um paralelo aqui com o Brasil, de certa maneira, e a Rússia é um país que historicamente sempre bebeu muito. A Rússia, a partir de 2003, começou a ter uma série de medidas de controle de álcool, entre elas a tributação, e viu uma redução de mais de 40% no consumo de álcool desde então, né, e um aumento na expectativa de vida. Então, isso também foi um marco histórico para um país como a Rússia. Aliás, geralmente, né, os países europeus, e principalmente do leste europeu, tem uma tendência, né, uma questão cultural histórica de beber muito. Então, outro caso foi a Lituânia, que também aumentou os impostos, viu uma redução também na casa dos 40% no consumo, né, na compra do álcool e na mortalidade. Então, teve, se não me engano, assim, para uma população pequena, né, no caso, a gente está falando de uma população grande como a da Rússia, na Lituânia é uma população pequena, mas foram evitadas cerca de 1.500 mortes em um ano, que são atribuíveis, né, aos efeitos positivos da tributação do álcool. Então, geralmente, como eu falei, essas políticas, elas têm um efeito de curto ou médio prazo, então é um acidente de trânsito que deixa de acontecer, né, alguma coisa muito grave que acontece, mas também pode ter um efeito de longo prazo, né, por exemplo, com você fazer com que a iniciação do consumo de álcool, principalmente, né, pela população jovem, fique mais, né, demore mais para acontecer. Então, a gente tem exemplos disso acontecendo em países como na Tailândia e no Chile, por exemplo. A Tailândia é interessante porque ela conseguiu vincular a arrecadação dos recursos de impostos sobre o álcool para financiar, por exemplo, programas para idosos, nesse caso. As Filipinas também conseguiu vincular a arrecadação tributária para financiar o sistema de saúde deles, inclusive durante o período da pandemia da Covid-19 e também em períodos de crise econômica, conseguiu oferecer serviços de saúde, serviços sociais mais abrangentes para a população, né, garantindo a continuidade do acesso a serviços de saúde. Acho que a gente tem, né, diversos exemplos interessantes para comentar. Mônica, tem uma campanha antiga chamada Cerveja Também é Álcool, e ela focava nessa questão de que a cerveja também precisa ser tributada. Mas isso faz bastante sentido na publicidade. Então eu vou explicar aqui. Tem uma lei de 1996 que restringe bastante a publicidade de bebidas alcoólicas e cigarro. Só que tem um detalhe, ela considera como bebida alcoólica as bebidas que tiverem teor alcoólico superior a 13 graus. Na prática, isso deixa de fora as cervejas, as bebidas ice e até alguns vinhos e espumantes. Ou seja, parte considerável do mercado de bebidas alcoólicas pode propagandear seus produtos quase sem restrição, e projetos de lei que tentaram modificar isso foram parados de uma forma ou outra. O que devemos fazer nessa frente da publicidade de maneira prática? Olha, eu acho que de maneira prática, eu
penso que essa iniciativa, por exemplo, do Reino Unido de colocar rótulos em tudo que contém etanol, né, um rótulo de advertência, é importante, assim, se fazer. E é algo que rende muito. E é simplesmente algo que você faz, você não precisa, não acho que você precise de lei para fazer isso, não. Eu acho que as autoridades de saúde do Brasil têm que ver exatamente como que funciona a nível, né, legal, como é que você faz, mas como é que aí tem que voltar no cigarro e ver como é que foi feita a do cigarro, mas você colocar lá um rótulo de advertência em tudo que for bebida alcoólica, em tudo que contiver etanol, é algo que já dá um belo passo à frente. E cigarro, é impossível a gente não discutir isso aqui, né? Porque ele, de certa forma, ele foi um mobilizador desse tipo de debate, né? Até porque você vai muito tempo atrás, era isso, era patrocínio de Fórmula 1, era show, era tudo com aquilo, né? E hoje em dia a gente não vê e acha normal. Acho que isso é um ponto. Porque hoje em dia, se a gente falar, vamos restringir publicidade de bebida alcoólica, não, mas o mundo vai acabar, não vai ter esporte, não vai ter mais... E, olha, com cigarro isso não aconteceu. Exato. Não acaba nada, não. Não acaba nada, não. Tem menos, né? Assim, o que a gente vê em publicidade de bebida, de um modo geral, para determinadas bebidas, cerveja talvez menos, mas para determinadas bebidas é muito subliminar, né? Então, por exemplo, não precisa nem ser só uma peça de anúncio, pode ser, por exemplo, uma inserção numa novela, quando você vê, sei lá, o casal chega em casa, abre uma garrafa de vinho e cada um está lá sentado tomando seu vinho. Isso não deixa de ser uma publicidade do vinho, entendeu? E a gente acha isso super normal, não tem nada mais normal. A gente acha normal ter, mas na verdade não é normal. Na verdade, o que está sendo feito ali é um tipo de publicidade subliminar de uma bebida alcoólica. Então, eu acho que, de novo, eu volto à questão da conscientização. Eu acho que a conscientização das pessoas é fundamental para que você tenha assim, um ímpeto, uma força para ajudar no combate a essa visão de que a bebida alcoólica é algo benigno, se fizer com moderação não tem problema, né? Que é a narrativa que impera ainda. Pois é, e assim, longe de mim querer falar mal da Monja Coen, mas acho que uma mancada que ela tenha dado foi justamente ser uma garota propaganda do beba com moderação. Ela foi contratada para isso. E tinha um pouco essa lógica. E é diferente do beber com consciência, né, que a Mônica trouxe. Porque o moderação passa essa impressão de que um pouco faz bem, até um pouco tudo bem, um pouco tá... um pouco, nesse pouco tá tudo liberado. Um pouco é desse beber com consciência, que é saber que tá se expondo a isso, né, Mônica? Ao risco. Exatamente. É que nem, não é muito diferente do que você faz quando você entra num carro ou num automóvel para dirigir. Quando você entra num automóvel para dirigir, ou qualquer outra coisa que você faça na vida, você sempre está se expondo a um risco. Você está fazendo aquilo com consciência. Como é que você dirige um automóvel? Você dirige um automóvel com consciência, você presta atenção no que você está fazendo, você presta atenção no que os outros estão fazendo, né, para diminuir os riscos de você ter um acidente. Mesmo que um acidente bobo, né, mesmo que aquela coisa boba de você bater devagarzinho atrás do carro da frente, ou seja lá o que for. Você sabe que os riscos sempre existem. Então, quando a gente fala em beber com moderação, a gente está falando disso. Saiba que o risco existe, você está aumentando o seu risco ao beber. Tá fazendo do mesmo jeito, mas está fazendo sabendo, beleza. Porque aí quando a pessoa tem essa consciência, é muito mais provável que essa pessoa, em vez de beber por exemplo, no exemplo que eu dava antes, numa festinha de empresa, só porque está todo mundo bebendo, aquela pessoa vai parar e vai falar assim, não, beber aqui não vale a pena. Eu prefiro deixar para beber quando eu estiver, sei lá, com os meus amigos mesmo, entendeu? Em vez de só colega de trabalho. Ou eu prefiro deixar para beber quando eu estiver com meu parceiro ou parceira.
ou eu prefiro deixar para beber quando eu estiver na comemoração disso ou daquilo, entendeu? As pessoas vão ter uma consciência. Isso é muito diferente da história da moderação, porque a história da moderação passa realmente a mensagem de que, só um pouquinho não tem problema. E não é isso. Não é isso. Inclusive, a Laura também gravou um comentário sobre publicidade. Vamos assistir. É interessante, né, essa ideia de beber com moderação, que o que a Mônica está trazendo aqui é uma ideia de você beber com consciência, né? Você ter consciência de que esse não é um produto comum, não é um produto inócuo, né, que existe algum grau de risco embutido, mas beba com moderação é um grande slogan da indústria do álcool, né? Inclusive, geralmente, a única advertência que tem na embalagem é beba com moderação. Né? Essa é a advertência que, na verdade, ainda vem, né, com um imperativo, né? Beba. Então, está me falando que eu devo beber, mas com moderação. E daí tem uma questão do que é moderação, né? Entra aí num campo bastante subjetivo, principalmente quando a gente sabe que é aquilo. Claro que beber mais é pior, mas beber um pouco também não é bom, né? Então, essa questão da ideia de beber com moderação, ela é, no mínimo, falaciosa, né? Ela cai um pouco por terra. E a questão da restrição da publicidade, né, a gente já mencionou aqui, de uma lei de 96, que restringe a propaganda de diversos produtos, inclusive é a lei que restringiu o tabaco, né, que é o grande caso que a gente tem de sucesso para a regulação de um produto nocivo, assim como o álcool. Então, essa lei, ela restringiu a propaganda de produtos fumígenos e ela restringiu a propaganda de álcool, porém, né, como também foi dito, somente acima de determinado grau etílico, que são os 13 graus, o que, na prática, exclui cerveja, alguns vinhos, ices, enfim. E cerveja, como eu falei, é de longe o produto mais consumido no Brasil. Isso significa que a bebida alcoólica que o brasileiro mais bebe tem um passe livre e pode fazer propaganda em qualquer lugar. É por isso que a gente vê propaganda de cerveja na televisão, por exemplo, né? Criança tem acesso. É claro que hoje em dia, né, essa lei é de 96, então ela já está um pouco desatualizada, porque hoje a gente tem muita propaganda, inclusive, né, às vezes, não no sentido tradicional, um pouco disfarçada, inclusive nos meios virtuais, né, na internet. Mas seria fundamental que a gente pudesse restringir a propaganda também, e daí trazendo aqui um gancho de volta com a ideia da tributação, seria muito legal que as duas políticas regulatórias pudessem acontecer juntas, porque elas são consideradas, né, de novo, né, segundo dados da OMS, elas são algumas das principais medidas regulatórias para reduzir consumo. Então, se a gente restringe a publicidade e propaganda e também aumenta impostos, daí sim a gente vai estar promovendo política pública para promover a saúde da população. E mais uma vez, eu acho que a gente estava falando aqui antes de que o piso, né, caso a tributação de fato seja por teor alcoólico, que mesmo aquelas bebidas com teor alcoólico mais baixo, que elas têm que ter uma tributação bastante significativa, porque a gente tem que ver a redução no consumo. Então, a gente não pode seguir a lógica dessa lei, né, da década de 90, de que, para fins da legislação, cerveja não é considerado álcool. Cerveja é álcool e, portanto, tem que ser tributada de uma maneira adequada e a propaganda também tem que ser restringida. Bom, Mônica, para a gente ir fechando aqui essa conversa contigo, não te alugar tanto, tem um outro ponto que acho que é importante, que assim, tem um argumento da indústria que esse tipo de regulamentação e de tributação, a gente até falou brevemente aqui, né? Eles afetariam a economia, eles iam destruir a indústria do álcool e outras indústrias e tudo mais, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso e até, eventualmente, discutisse assim, isso poderia, na verdade, ajudar a criar empregos, ajudar a gerar renda? Como você enxerga esse tipo de medida? Olha, eu acho que esse tipo de medida não destrói absolutamente nada. Na verdade, torna, eu acho, ajuda a tornar a sociedade mais saudável para início de conversa. Então, só isso daí já é uma grande coisa, já é um grande benefício, né? E a outra coisa que eu acho que é importante sublinhar é a seguinte: as pessoas não vão deixar de beber. A gente não está aqui dizendo que, olha só, ninguém mais pode beber. Não se trata disso. Assim, as pessoas vão ter escolhas, como elas continuam tendo, só que escolhas informadas. E escolhas que não pesem desmedidamente ou desmesuradamente
no bolso do contribuinte, como eu falava antes naquele exemplo das coisas que oneram o SUS, entendeu? No final das contas, se alguém tiver sofrendo de cirrose hepática ou de uma hepatite alcoólica, ou seja lá o que for, associado ao álcool, e estivesse tratando no SUS, quem está pagando por isso é o contribuinte. Então, se a gente conseguir reduzir significativamente o número de pessoas que passam por essas situações, a gente está melhorando não só o bem-estar delas, mas a gente está ajudando o contribuinte, que na verdade é a sociedade inteira. Então, a economia tem a ganhar, né, com isso, se a gente parar para pensar nesses termos. E destruição não há, porque, como eu disse, as pessoas não vão parar de beber. O nosso objetivo, eu acho que o nosso objetivo tem que ser o que eu mencionei aqui já várias vezes, que as pessoas bebam com consciência, sabendo que elas estão correndo um risco. Assumindo Se riscos, elas né? souberem disso, elas vão adequar os seus comportamentos de tal modo a administrar esse risco. Coisa que hoje em dia elas não podem fazer porque elas desconhecem o risco, né? Perfeito. Até pegar uns dados indiretos aqui, né, Mônica? Mas assim, teve um estudo Covitel que ele verificou que 14,1%, ou seja, 8,9 milhões de pessoas no Brasil, que bebem regularmente, admitiram não conseguir realizar suas atividades depois do consumo de álcool. E desses, 2,5% tinham essa sensação pelo menos uma vez por semana. Então, você tem um impacto também do consumo na economia, né? E se for para a gente puxar um passado mais ou menos recente, a lei antifumo, né, que veio, né, de São Paulo, depois se expandiu para o Brasil, teve o mesmo papo, né? Vai acabar os bares, vão acabar não sei o quê, não sei o que lá. Pelo contrário, existem dados de que eles não pioraram, e em outros países isso até melhorou, né? Melhorou a economia porque a pessoa que não fumava antes falou, que legal, esse ambiente dá para frequentar, habitar, né? Melhor. Então tinha um pouco isso. Eu fui uma das pessoas que viu isso assim de forma muito, muito evidente aqui em Washington, onde eu moro, porque nos anos 90, no final dos anos 90, mudaram as leis aqui para que em determinadas localidades, os bares, restaurantes e tal, não permitissem mais que as pessoas fumassem dentro desses estabelecimentos, né? Então, muitos bares e restaurantes que eu não frequentava por causa do cigarro, porque a fumaça de cigarro, em particular, para mim, me dá enxaqueca, eu passei a frequentar. E esses bares e restaurantes não fecharam. Na verdade, a única coisa que aconteceu é que a frequência pode ter mudado ou a frequência pode, inclusive, ter aumentado. E hoje em dia, continuando nessa toada da economia, o que a gente tem visto acontecer, tanto na Europa quanto aqui nos Estados Unidos, é um boom no mercado de bebidas não alcoólicas. Então, você tem um mercado de cerveja com teor de álcool zero, você tem mercado o de cerveja com teor de álcool zero é enorme, e tem várias marcas de peso, tipo Heineken, Budweiser e outras, que vendem cerveja com 0% de álcool, e as pessoas compram isso em bares, inclusive, os bares servem. Tem cardápio de bebidas não alcoólicas, inclusive cervejas sem álcool. A mesma coisa vale para os vinhos sem álcool, ou outras bebidas sem álcool. Então, tem um mercado imenso de bebidas não alcoólicas que surgiu e que, portanto, move a economia hoje, e que está aí. É um espaço para ser ocupado por essa indústria de bebidas alcoólicas. Você vê, tem cervejarias que vendem cerveja com álcool e cerveja sem álcool. Por que as cervejarias não estão pensando nisso no Brasil? Por que estão reclamando em vez de pensar nisso? É isso. Mônica, quero agradecer o nosso bate-papo. Acho que ele foi muito enriquecedor. Tenho certeza que quem assistiu vai passar a beber consciente, né? E não com moderação, que eu acho que é essa a mensagem que a gente deixa aqui nesse MesaCast de hoje. Obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço a vocês. Obrigado, Mônica.
Theo, obrigada pela parceria de mais um episódio. E antes de encerrar, eu queria lembrar vocês que o Ciência Suja faz parte da Rádio Guarda-Chuva, um coletivo de podcasts jornalísticos com os mais variados temas. Se você procurar no Google ou nas redes sociais, você vai encontrar todos os programas que fazem parte dessa confraria. A gente também tá com um grupo de WhatsApp, que a gente fala de episódios novos, traz bastidores, notícias exclusivas. E a gente promete que não é aquele grupo que vai ficar te enchendo, tá? O nosso grupo ele é bem legal. Esse episódio tem o apoio da ACT e nós também temos, para o ano todo, o apoio do Instituto Serra Pilheira. Este episódio do MesaCast foi apresentado por mim, Carolina Marcelino. A produção é do Theo Rupresti, meu parceiro, que também participou aqui da nossa conversa. Nosso time ainda conta com Mirela Lemos, Chloé Pinheiro, Felipe Barbosa e Pedro Belo. Nós gravamos no estúdio Picles, aqui em São Paulo. Todos os nossos episódios de MesaCasts e os episódios narrativos das temporadas regulares estão disponíveis nos tocadores, no YouTube e no nosso site. Lá no site você também pode aderir ao nosso programa de financiamento coletivo. Até a próxima! Nave Reportagens.